E aí galera, beleza? Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, né? Dependendo do horário que você estiver assistindo essa aula. Hoje nós vamos falar um pouco sobre escolástica, né? E sobre como essa vertente filosófica ela surge aí dentro da filosofia, qual a importância dela para a história, para a humanidade. A gente vai ver um pouquinho disso hoje, beleza? Apenas reiterando vocês, lembrando vocês que esse capítulo, né, o livro, na verdade, a apostila, pelo menos uma parte dela, eu coloquei lá no Google Classroom para vocês poderem baixar. Então eu sei que vocês não têm a apostila física, mas só o fato de vocês já terem lá o arquivo em PDF da apostila, já dá para vocês abrirem aí no celular, no tablet, no notebook, para vocês poderem ir acompanhando, lendo o capítulo, beleza? É interessante falar também que aqueles links, pessoal, que eu mandei para vocês de outros vídeos, vocês não têm a necessidade de assistir eles todos de uma vez, não é obrigado a assistir todos os links. Aqueles links eles estão lá meramente para auxiliar vocês ao estudo, tá? Então são pontos de vista diferentes, são opiniões diferentes, são formas de explicação diferentes que está sendo dado ali por outras pessoas, ok? E vocês vão agregar aquilo ali com que eu vou ensinar aqui agora, tá? Com que eu vou falar aqui agora. O bom de vídeo gravado é que você pode voltar diversas vezes nas partes que você não entendeu, né? Você pode repetir e ver diversas vezes, ok? Então, tendo dito isso, vamos começar. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre escolástica, né? Mas o que é a escolástica? Como a gente pode entender o que é a escolástica e qual a importância dela, né? Bom, a gente pode dizer que a escolástica, se nós tínhamos os sofistas, lembra que eu falei para vocês ano passado dos sofistas? Se nós tínhamos os sofistas como os primeiros professores, né, ali dentro da filosofia, os primeiros a ensinarem nas ruas, né, a não ter essa distinção de quem queria, de quem não queria aprender, eles simplesmente passavam conhecimento para quem quisesse. A gente pode dizer que a escolástica, né, ela é um movimento que ela surge dentro da Igreja Católica e que ela é responsável pelas primeiras escolas, né, pelas primeiras universidades do mundo europeu, do mundo ocidental. A gente pode dizer que a escolástica, esse movimento escolástico, é responsável por isso, né? Porque, veja, os padres, né, conforme eles iam sendo iniciados, via-se a necessidade de que eles também aprendessem, não só a palavra, tipo a Bíblia, mas que eles aprendessem outras coisas consideradas mundanas, por assim dizer, né? Que não estavam necessariamente relacionadas à igreja e tal. Mas sim, o objetivo maior era iniciá-los ali na ordem eclesiástica, ensiná-los a respeito da Bíblia, né? De uma maneira mais profunda e tudo mais. No princípio, a escolástica ela trouxe muitas polêmicas, porque ela meio que é um resgate da filosofia grega, né? Uma filosofia que durante muitos e muitos anos a Igreja Católica ela tentou derrubar, ela tentou obscurecer, né, da história da humanidade, porque, querendo ou não, ela era ciente de que a filosofia ela traz questionamentos. A partir do momento que você tem questionamentos dentro da igreja, isso é uma coisa muito ruim para a igreja em si, né? Para o que a igreja prega. Então, durante muitos e muitos anos, a igreja ela foi completamente contra a filosofia e afins, né? Só que, então a escolástica ela tem essa polêmica, mas isso vai ficar para o próximo capítulo, porque nós vamos falar de duas figuras importantes nesse próximo capítulo, que é Tomás de Aquino, né? E o professor dele, e aí a gente vai falar um pouco dessas duas figuras e tudo mais, que é o Carlos Magno, né? Então a gente vai falar um pouco sobre eles depois. Mas o momento agora é a escolástica. Então, quando a escolástica ela se firma dentro da Igreja Católica, mesmo tendo passado por todas essas polêmicas, né, e tudo mais da época, ela traz, né, novamente essa nova perspectiva científica, por assim dizer, né? Essa nova perspectiva filosófica para dentro dessas universidades, né, que depois vieram a tornar-se universidades de fato e tudo mais, né? É interessante porque a escolástica ela traz o conhecimento para que ele seja um instrumento da compreensão pela verdade, né?
quando você fala sobre a busca pela verdade, a busca pelo autoconhecimento, a busca por novos conhecimentos, a escolástica já lá atrás ela trazia isso, né? Claro, tudo sempre muito pautado na Bíblia, tudo sempre muito pautado, favorecendo a religião cristã, porque a gente tem que levar em consideração que a escolástica, como eu falei para vocês, ela é um movimento que surge dentro da Igreja Católica para iniciantes, para católicos, né? Muitos anos mais tarde apenas é que ela foi tornar-se uma universidade aberta a outras pessoas, mas a princípio, né, as universidades católicas, né, da Igreja Católica, essa vertente da escolástica, ela era focada sim, especificamente nos padres, né, nos formandos ali, vamos dizer assim, ok? E é claro que, como eu falei para vocês, ela é uma escola que ela tem diversas polêmicas, né? Dentre elas, principais, era a briguinha entre os dialéticos e os não dialéticos, né? Ou os antidialéticos, né? E era também uma briga dos realistas contra os nominalistas, né? Vamos tentar entender um pouco. Primeiro, quem eram os dialéticos, né? Os dialéticos, eles eram pessoas que eles tinham ali eles tinham uma pegada filosófica muito parecida com os antigos, né, com os gregos, ali, com a filosofia grega, que ele falava o seguinte, os dialéticos, eles baseavam toda a argumentação dele em lógica. Então, assim, eles tentavam sempre ser lógicos para que eles pudessem argumentar e contra-argumentar qualquer coisa que fosse posta na frente deles. E isso era muito mal visto por muitos dentro da igreja, porque a fé, ela é muito mais, aliás, a religião, né, ela é muito mais fé do que razão. Então essa galera, os dialéticos, eles tentavam sempre trazer argumentos lógicos e muitas vezes até se baseando, se pautando em certos aspectos científicos para poder provar os argumentos deles. Mas veja que interessante, não é só porque eles se pautavam em argumentos científicos que significava que eles não acreditavam em Deus, né? Muito pelo contrário, na verdade eles acreditavam que a ciência ela era mais um meio de se chegar a Deus, de se conhecer Deus, né, e tentar compreender o mínimo da grandiosidade dele. Eles acreditavam que a ciência ela ia ter esse papel, inclusive, de nos aproximar com Deus. Então, para eles, de forma alguma, o argumento lógico impedia eles de terem as crenças e a fé deles. Só que em contrapartida você tinha já a outra galera, né? Que foram os antidialéticos, que ficaram conhecidos como os antidialéticos, que era justamente a galera que era totalmente o oposto, né? O oposto. Eles se pautavam muito mais pela fé do que pela razão. Eles acreditavam que a razão, de maneira exacerbada, de maneira muito procurada, ela poderia acabar trazendo dúvidas, questionamentos desnecessários em relação à sua própria fé. Então eles acreditavam que, tipo assim, você precisa ter fé e a sua fé precisa ser maior do que tudo. Não pode haver questionamentos, mesmo quando algo não parece lógico, mesmo quando algo não parece correto ali diante de uma causa natural, enfim. É interessante que você só acredite e use sua fé, né? Então eles eram completamente contra os dialéticos, assim, e era uma rixazinha ali dentro das instituições educacionais ali da época, que, enfim, dava muito o que falar, né, e tudo mais. Outra brigazinha que existia era entre os realistas e os nominalistas, né? Para a gente entender um pouco dos realistas, a gente tem que falar um pouco sobre Platão. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas Platão ele tinha uma teoria que ele acreditava que existiam dois mundos, vamos dizer assim. Existia o nosso mundo, o mundo físico, e existia um mundo além do nosso mundo, né? Um mundo metafísico. Nesse mundo metafísico, ele acreditava que os nossos pensamentos, as nossas ideias, elas captavam de alguma maneira coisas vistas nesse mundo metafísico, coisas perfeitas, e que a nossa mente, ela conseguia de alguma maneira reproduzir aquilo no mundo real. E aí a gente só tinha uma breve visão
do que era isso no nosso subconsciente, na nossa imaginação, nos nossos pensamentos, e a gente de alguma forma reproduzir isso no mundo real. Então, por exemplo, quando nós dávamos nomes às coisas, né? Uma girafa, um elefante, quando a gente agregava beleza a certas obras de arte, ou enfim, a própria natureza, né, como ela existia. Se a gente achava que aquela natureza ou aquele animal era belo, na verdade aquilo ali era uma projeção, sabe? Uma sombra, um rascunho da verdadeira forma daquilo ali. E ele acreditava mais ou menos nisso. E aí tinha uma galera entre os realistas, né, que eles acreditavam nisso também. Eles acreditavam, só que obviamente, como eu falei para vocês, né, sempre puxando para o lado católico, para o lado religioso. Então eles acreditavam que nós, né, seres humanos, a gente vivia numa espécie de mundo, de um mundo sombrio, assim, sabe? Stranger Things, onde você tem um mundo normal e um mundo invertido. Seria mais ou menos isso. Eles acreditavam que nós vivíamos numa espécie de mundo invertido, né, onde tudo que nós tínhamos, até mesmo as coisas mais belas, eram apenas uma sombra do que era real, daquilo que foi criado por Deus e tudo mais. Então eles acreditavam que nós, seres humanos, ainda iríamos alcançar isso eventualmente, né, na vida eterna, ao lado do Senhor e tudo mais. Então eles acreditavam nisso, que os nomes que eram dados, tipo, aos animais e tudo mais, tinham um significado muito maior, mas que nós ainda não havíamos descoberto. Já os nominalistas, eles eram muito mais céticos em relação a isso. Novamente, eles acreditavam em Deus, eles achavam que Deus era o significado maior de tudo, mas eles não acreditavam nessa baboseira de que existia um outro mundo além do nosso, um mundo espelhado, onde as coisas perfeitas existiam. Não, eles acreditavam que, mano, o que está aqui é o que está aqui, isso sempre vai ser isso, e mesmo após a morte, aquilo vai continuar sendo aquilo. Então, por exemplo, uma girafa, tem lá o nome girafa, é um animal. Mesmo que a girafa seja extinta e nenhuma girafa no mundo exista nunca mais, o nome girafa ele vai continuar perpetuando. É uma girafa é uma girafa e ponto. Independente de existirem girafas ou não. E ele acreditava que isso era para todas as coisas. Então, uma cadeira, mesmo ela tendo sido quebrada ou não existindo nenhuma cadeira no mundo nunca mais, ela vai continuar sendo uma cadeira. O nome cadeira, o nome girafa, o nome humano, eles vão continuar existindo. Não existe essa de forma perfeita ou imperfeita, entendeu? E é claro que isso gerava muitas discussões ali dentro dessa vertente aí da escolástica, ok? Bom, pessoal, por hoje vai ser isso, tá? Por hoje vai ser essa aula rápida. Eu espero que vocês tenham compreendido o que foi dito. Reiterando o que eu falei lá no início da aula, eu estou à disposição de vocês. Quem precisar, me procure pelo Google Classroom ou pela plataforma Plural. Eu vou ter o meu dia certinho, que eu vou estar online aí para atender as dúvidas de vocês, ok? Pela manhã, vocês olhem lá no cronograma de vocês. Eu tenho certeza que vocês receberam o cronograma, os pais de vocês receberam. Mas deem uma olhada nesse cronograma, ok? Fiquem em casa, se vocês puderem ficar em casa, lavem as mãos, protejam aqueles que são próximos de vocês, né? Então, às vezes a gente não está no grupo de risco, mas o vovô, a vovó, o pai, a mãe, tá? Beleza? Então, se puderem ficar em casa, fiquem em casa e estudem. Apesar da gente não estar tendo esse contato em sala de aula, é importante que vocês não percam esse foco do estudo, galera, para que o ano não seja perdido. Vocês vão fazer avaliações. Eu ainda não sei como vai funcionar, mas eu tenho certeza que vocês vão ter avaliações. Então, estudem, porque vai ter avaliação sim. E é isso, tá? Precisando, tamo aí, tamo junto, espero que tenham compreendido. Um abraço, até a próxima, ok?